Vamos lá? No programa de hoje, eu estou voltando a fazer resenhas. E vamos começar não com um romance, mas com uma novela, como eu fiz algumas vezes aqui já, porque as novelas estão na moda novamente no mercado anglo-americano, e o que é ótimo, inclusive, para a gente resenhar, porque elas são textos muito mais curtos, né? E também não vou falar de ficção científica, eu vou falar de horror. É um gênero que me agrada profundamente. Vocês lembram da lista, né, do especial Lovecraft há uns meses atrás. E eu estou devendo para vocês uns 2 ou 3 livros ainda. Não pensem que esqueci. Vou completar essa lista em breve. Aguardem. Enquanto isso, um autor americano que eu gosto muito e que, segundo críticos, lembra não Lovecraft, mas outro dos seus conterrâneos, Stephen King. Eu estou me referindo a Jeffrey Ford, com o seu livro The Twilight Pariah. Essa novela foi lançada há poucos dias, saiu pela Tor.com. Recomendo fortemente que vocês comprem. Essa é uma história que, segundo o blurb da capa, como eu acabei de falar, do escritor de terror também, Paul Tremblay, ele diz o seguinte: Richard Linklater encontra Stephen King, que encontra Indiana Jones, que encontra, bem, Jeffrey Ford. Por que isso? Vamos tentar descobrir por quê? Bom, Jeffrey Ford escreve essa história ambientada numa cidade do nordeste dos Estados Unidos, lá perto de Maine, que é o estado lá do Stephen King, e é a cidade de Arbenville, que é uma cidade fictícia, criada por ele para essa história. Eu não tenho ciência se ele usa isso em outras histórias, acredito que sim. Depois, se eu tiver essa informação, eu coloco para vocês mais embaixo. The Twilight Pariah é uma história passada hoje em dia com Henry, que é um escritor, é um cara que está terminando a faculdade, que ele pretende ser escritor, e um encontro que ele tem no verão com os amigos de infância, Maggie e Russell. Os dois estudaram juntos e aí começaram a ter vidas separadas. A Maggie trabalha com arqueologia, e aí então vocês têm a referência de Indiana Jones, mas é uma referência até um pouco boba, né? Porque não há uma aventura no sentido clássico de Indiana Jones. Se bem que talvez, se a gente parar para pensar no primeiro filme, talvez faça sentido sim o que o Tremblay fala. E fala de Richard Linklater. Richard Linklater é o grande diretor de Waking Life. Se eu não me engano, O Homem Duplo também é dele, não? São filmes interessantes que o Waking Life usa rotoscopia, discute Philip K. Dick e discute filosofia de modo geral. Nessa história aqui, o que acontece é que o Henry é chamado, o Henry e o Russell são cooptados pela Maggie para fazer uma escavação no verão, numa propriedade isolada, que foi abandonada nos anos 20 do século passado, ou seja, tem quase 100 anos. Qual é o objetivo dela? Nada demais. Ela simplesmente quer fazer uma escavação para ver se ela consegue encontrar alguns objetos, né, que possa de repente vender para um antiquário, ou até guardar de recordação, né, como esse primórdio de trabalho de arqueologia que ela está começando a fazer. E é claro, eles vão encontrar algumas coisas que não esperavam, que talvez não devessem ter desenterrado. Uma dessas coisas é uma garrafa contendo uma espécie de bebida que era fabricada na região naquela época e que, ao pesquisar, eles descobrem que era uma bebida medicinal que, teoricamente, tinha a capacidade de fazer a pessoa esquecer. Esquecer, de modo geral, suas memórias. Com que propósito? Logo em seguida, eles acham mais uma coisa. O esqueleto de um bebê, que tem no crânio chifres e tem uma cauda. Seria o famoso bebê-diabo que aterrorizou todo mundo em São Paulo nos anos 70. Eu sou carioca e eu lembro disso, porque saía nos jornais também. Notícias Populares de São Paulo publicava e no Rio de Janeiro também os famosos jornais Espreme Sai Sangue publicavam também as notícias do bebê-diabo. Eu não aguentei e quase ri, né? Sorri porque lembrei disso, mas não é uma história em que se dê risos fáceis, não. Evidentemente, desenterrar esse bebê-diabo vai dar muito trabalho para os três e provocar uma série de mortes por onde eles passam. Os três não vão ser afetados num primeiro momento por essas mortes,
Mas o círculo vai começando a se fechar, e eles vão descobrir, evidentemente, um segredo terrível das famílias ricas da região. Um segredo que, de repente, você não encontra mais ninguém vivo que possa lançar uma luz maior sobre isso. Mas o Ford faz um caminho muito bem delineado, é um caminho que quase como se fosse uma espiral. Eles vão aos poucos fechando o cerco para descobrir o que é essa criatura. E sim, claro, descobrem pelo menos uma pessoa viva daquele tempo. Não vou falar mais para não dar spoiler, é uma história curta. São aquelas histórias que algumas pessoas poderiam chamar de mood piece, ou seja, é uma peça, é um texto mais de falar do humor das pessoas, tal. O Henry é um cara que está tentando se descobrir na vida, embora já saiba que ele quer ser escritor. É hétero, tá afim de uma menina, mas tá afim por estar afim, não sabe muito bem o que ele quer, não sabe se ele quer namorar, se ele quer casar, se ele quer ficar na dele, tem um pai já mais velho com quem ele fica preocupado. A Meg é hétero e também não tem muito apego a ninguém. E o Russell é gay e tem um companheiro, quer dizer, um namorado que vai periodicamente passar um tempo com ele, e o cara também, o Luther, também vai ajudar bastante nas investigações do meio para o final da novela. E todos vão ficar envolvidos com isso, né? Isso não vai despertar, ao contrário do que vocês possam parecer, não vai despertar nenhum grande segredo entre eles. O barato, por que eu falei agora da identidade de gênero de cada um? Foi justamente para mostrar o seguinte: o Ford é um cara super tranquilo com essas coisas. E está colocando que esse é o estado das coisas do século XXI. Então você não importa muito o seu gênero, importa a sua vontade de descobrir mistérios. E o preço que você vai pagar por ele vai realmente depender de quem você é ou de com quem você dorme. Mas é interessante entender como isso afeta diferentemente as pessoas, sem necessariamente entrar nesses clichês. Então vocês vão se surpreender com as atitudes de cada personagem e com uma coisa bem interessante que do meio para o final é colocado. Você começa a ver cenas apavorantes, cenas sobrenaturais mesmo. Eu não vou falar mais para não dar surpresa para vocês, se vocês tenham a surpresa, né? Mas na verdade o interessante é que o final, que é quase um final em aberto, mas não vai haver continuação dessa história, podem ficar tranquilos. É um final que deixa você incomodado. Então eu vou sugerir que vocês não leiam essa história se vocês estiverem de barriga cheia. E talvez, se vocês têm pesadelos, não leiam essa história de noite. Ou pelo menos não leiam na hora de dormir. O que eu posso dizer a vocês é que tudo que o Jeffrey Ford escreve, para mim, é interessante. Daqui eu só posso desejar que vocês queiram ler mais Jeffrey Ford, e também posso desejar que as editoras brasileiras se interessem por ele e o publiquem, porque ele tem muito a ensinar para os escritores brasileiros de horror como trabalhar uma história aparentemente simples, de maneira complexa e com excelente senso de timing. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês leiam The Twilight Pariah e até o próximo programa.